Bom dia, Bota a salve, cabecinha salve. pra dentro. Graças a Deus, hoje é sexta-feira. Rolê de sério. Rolê de sério. Alô, muito bom dia! Hoje é quarta-feira, dia 23 de abril de 2025. Sabe que dia é hoje? Hoje é dia do padroeiro do Rio de Janeiro. Salve Jorge! Dia de São Jorge. Então, para vocês cariocas, aproveitem aí o feriadinho prolongadinho, porque, cara, não sei se vai ter outro não, tá? Aproveitem, se der praia, se joguem, tá bom? Salve Jorge! Feriado no Rio de Janeiro, mas nós estamos aqui trabalhando porque o Brasil inteiro não para, gente. No programa de hoje tem toda a repercussão da morte do Papa e também do conclave que vem por aí, tá? A gente também vai mostrar o título inédito de Hugo Calderano, que foi campeão no tênis de mesa lá na China, pra cima de um chinês. Não é pouca coisa, não. Tite anunciou que vai pausar a sua carreira para cuidar da sua saúde mental. E isso é muito importante, gente, e precisamos falar mais sobre isso. Pegou, né? Vamos conversar? Tem também a repercussão da final do BBB. O vocalista do Raimundos expulsou um fã durante um show. E hoje no rolê você vai ver com exclusividade o verdadeiro motivo por trás disso. Nós temos o vídeo e vamos mostrar para você, tá? O Digão não falou nada não, mas nós sabemos por que foi. E tem também o melhor que você não viu durante o feriado de Páscoa. E eu começo dando bom dia ao Vitão e perguntando logo, comeu muito chocolate? Ganhou ovo de Páscoa, Vitão? Bom dia, Tá caro, Robs. hein? Tava tá caro. Ganhei um ovo de chocolate aqui, muito bom. Mas assim, não comi muito chocolate não evitei um pouquinho. Mas assim, voltando pro rolê aqui, depois de 5 dias sem rolê, a galera tava aqui pedindo no chat o tempo todo. Mas a gente só atrasou um pouquinho, mas estamos aqui, gente. Culpa da Gabriela Varela, que atrasou o Em Detalhes hoje e atrasou toda a programação. Pode mandar uma mensagem pra Gabi. Manda mensagem pra Gabi. Mas enfim, vamos lá, Robs, bom dia. Vou trazer mais uma indicação aqui, que é um filme que eu assisti nesse feriado, chamado A Acompanhante Perfeita. Eu não posso falar muito sobre, porque qualquer coisa que eu falar vai ser spoiler. Mas é sobre um casal que vai passar um final de semana com os amigos numa chácara e acontece um monte de merda. E aí, só que você tem que assistir pra entender qual que é a merda, quem que tá fazendo. Mas é muito bom. Tá disponível no Max, tem 1h30, rapidinho, bom pra assistir durante a semana. E é isso, Robs, bora lá. Acompanhante Perfeita. Eu sei quem é a acompanhante perfeita do nosso querido Guga Noblar. Oi, Guga, bom dia pra você. Antes de mais nada, parabéns, hein? Arrasou na cobertura do julgamento ontem, viu? Sou só fã. Te amo, Robs. Que bom que estás aqui. Hoje é dia de São Jorge. É São Jorge, não é isso? São Jorge, salve Jorge. Salve Jorge. Hoje é dia, claro, do príncipe William folgar de novo. Também é o dia do nosso príncipe estar de folga, afinal de contas, ralou ontem junto com a Robs, que arrebentou também, como ela sempre arrebenta na cobertura dela. Te amo, Robs. Estamos juntos para mais um dia de rolê com um berrante aqui do lado, graças a vocês que bateram a meta. Voltou? Yes, he's back. No final do programa teremos Qual é a Música? Com o berrante. E em breve estarei no Congresso para cumprir aquela outra parte do nosso acordo. Semana que vem, porque essa semana teve, como vocês viram ontem, STF, e não está acontecendo nada em Brasília, né? Mas semana que vem o bicho vai pegar. Estaremos lá no Congresso, felizes da vida. E a partir da semana que vem, toda semana, teremos notícias do Congresso aqui no rolê. Então, é isso. Estou muito feliz. Muito feliz. Que legal. Olha só, Gabi, não pode atrasar. O chat está dizendo, tá? O rolê tem que começar no horário, Gabriela Varela. Atenção, hein? Oi, Robertinha, aqui em Ilhéus também é feriado. Nosso padroeiro é São Jorge do Ilhéus, na Bahia. Opa, feriadinho em Ilhéus. Mensagem da Deise. Teve um advogado que quase infartou quando o Guga entrevistou ele. Quem está perguntando é o Marcos Assis. Que advogado foi esse, Guga? Será alguns, que é o, né, cara? Você enquadrou alguns, né? Alguns. Teve um que foi o Marcos Vinícius, que rolou uma tretinha, porque ele quis posar ali de sabichão, querendo dizer que não existia crime por tentativa de golpe. Enfim, rolou
rolou um distúrbiozinho ali, foi divertido. Assista, quem não assistiu, corra e vejam a cobertura de ontem, toda a cobertura do nosso ICL de ontem. E a pergunta que não quer calar, já temos o fumacê do conclave? Ainda não, né? Tem que esperar mais um pouquinho. Hoje a fumaça não foi branca, hoje a fumaça ainda foi preta, mas a fumaça branca virá em breve. Depende da mistura que você faz. Tem que ter conservadores e progressistas unidos. A mistura é um pouco essa, para dar certo. A fumaça branca. E onde tem fumaça tem o quê? Tem nada, Vitão. Onde tem fumaça não tem nada. Roda a vinhetinha aí. Ai, 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 viu? Falando em fumaça, gente, que ainda não apareceu, segunda-feira foi marcada pelo anúncio da morte do Papa Francisco, de 88 anos. E segundo o boletim médico, a causa foi um AVC e também insuficiência cardíaca. A morte ocorreu depois da sua primeira aparição pública desde a sua internação por pneumonia. Isso foi no domingo de Páscoa. O seu papado foi marcado pela humildade e por acolher temas sociais atuais. E aí, após o anúncio da morte, muitos grupos recuperaram movimentos e momentos importantes que desafiaram aí o conservadorismo da igreja. O vídeo que a gente vai ver agora foi retirado do documentário Amém, Francisco Responde. O Papa conversa com uma pessoa não binária e destaca que o papel da igreja é acolher. Vamos ver. ¿Es lo que es una persona no binaria? Sí. Sí. Me alegro. Bueno, por si alguien no lo sabe, una persona no binaria es aquella que no es ni un hombre ni una mujer, o al menos no totalmente, y no todo el tiempo. Hay personas que como fluyen. Yo soy Celia, yo soy una persona no binaria y también soy cristiana. A veces como que me es muy difícil llevar como las dos cosas en la vida. Y quería preguntarle si ve un espacio en la iglesia para las personas trans y las personas no binarias o el colectivo LGTB en general. Toda persona es hijo de Dios, toda persona. Dios no rechaza a nadie, Dios es Padre. Y yo no tengo derecho a echar a nadie de la iglesia. Más aún, el deber es recibir siempre. La iglesia no puede cerrarle la puerta a nadie, a nadie. Nossa, que importante, né? Que importante essa passagem do Papa Francisco pela igreja, para que a igreja repense, principalmente quando a gente fala em acolhimento, afeto, fraternidade, união, né? Que é tudo o que não acontece, principalmente com a ala mais conservadora. E aí não só da igreja, mas política também, né, Guga? É tudo ali no mesmo pacote. É porque igreja é política, né, também, enfim. E, inclusive, o conclave que acontecerá em breve, que a gente está agora fazendo a brincadeira da fumaça, de onde virá fumaça branca em algum momento breve, até acreditam que esse conclave será breve mesmo, é pura política, com todo tipo de conchavo e de aliança, e que está muito mais ligada à política do que à graça do Espírito Santo, que é o que eles usam como argumento na hora da escolha, né? Como se fosse uma escolha do Espírito Santo, mas é uma escolha obviamente política. E falando em escolha política, são 136 cardeais, se eu não me engano, que votam. É um número 130 e alguma coisa, se eu não me engano 136. Desses 136, 108, se eu não me engano, os 106 foram indicados pelo Papa que faleceu, pelo Papa Francisco. Então, teoricamente, ele tem, obviamente, uma grande influência no próximo Papa. Ele poderia ter, mas como ele não era alguém que usava o poder apenas de maneira política, ele escolheu muitos cardeais conservadores, muitos cardeais que são de congregações que muitas vezes fazem oposição às reformas dele. E ele realmente foi um Papa democrático nesse sentido, mas ele que escolheu 106 ou 108 de 136. Então, teoricamente, ele tem um grande poder de... E acho que vai ter pelo menos um pezinho
ali no lado progressista. Acho que será alguém de centro-esquerda, digamos assim. O que você acha desse? Ah, eu voto nesse. Com fumacinha branca, eu voto nesse. Ah, olha meu padre, olha o meu papa progressista aí, ó. Eu voto em Guga, e o chat também vota em Guga, tá? Tem muita gente votando em Guga aqui também. Amém, irmãos? Haja fumaça, hein? Socorro. Adorei. Vamos A pro Fátima Vaticano. dizendo. Vamos lá, né? Vamos lá, já que tem treta, pode vir um outsider ali, Guga. Hã? Claro, Imagina. totalmente outsider, a ponto de ser judeu. Olha que outsider. Nossa Não tem Senhora. como ser mais outsider. Eu não tinha essa informação. Vamos lá. Fátima Regina disse, descanse em paz. Papa Francisco, Sirlene, nosso melhor Papa, o mundo perdeu o seu maior líder. É verdade. Chico César, viva o Papa Francisco. Padre Júlio diz, acolher e cuidar. Destaca aqui o Aurino. Francisco era um exemplo. Bom dia, Robes querida. Marília, bom dia. Papa Guga III. Nossa Senhora. Papa Guga III. Tem gente que vai votar em você, hein? Falou em fazer fumaça. Olha, camarada Victor, Meire Teixeira, o LAS 92, tem uma galera aqui agora fazendo a campanha. Pena que eles não são cardeais, senão eu estaria eleito. Lucas Brito, Sirlene, Chiracauá. Pena que vocês não votam lá no Vaticano, porque seria uma maravilha, imagina. Ia ser de lavada. Imagina a comunidade do CL votando lá no conclave. Meu Deus! Ó, vamos relembrar mais um outro momento. Em 2018, o Papa consolou uma criança de 8 anos que se questionava se seu pai, recém-falecido, iria para o céu, mesmo sendo ateu. O Papa, então, perguntou se ele foi um bom pai. E aí a criança disse que sim. Então o Papa respondeu, isso era tudo o que importa. Isso era tudo o que importava, na verdade. Ele disse, isso é tudo o que importa. Vamos ver o momento. Forte essa. Vieni da me, Emanuele. Vieni da me e dimmi all'orecchio. Dimmi all'orecchio. Vieni da me. Oh, meu Deus. Vieni. Ecco, va bene. Criança chorando. Quem já perdeu os pais sabe a dor que é. E assim, que conforto, que carinho, quanto amor a gente vê, por exemplo, nessa imagem aí, frisada, né? Ela diz muito, né, Guga? Lindo, porque o Papa, como ele falou há pouco, né, ele era o Papa da inclusão. A igreja é o acolhimento, é a inclusão, é o amor, é você se sentir parte de um grupo, é se sentir pertencente. E aí a gente vê um monte de religioso com discurso. Foi mal, galera. Opa, arô? É cobrança? Meu amor, foi a Lígia que desligou na hora. Eu acho que ela deve estar vendo ao vivo. Ela viu o que fez? A companheira perfeita. Foi a Lígia. Mas o Papa, ele é a igreja e o Jesus, a imagem que a gente tem de Jesus, a história de Jesus é uma história de incluir, né? Inclusive era um judeu, mas que depois, quando fizeram a igreja dele, era uma igreja que admitia qualquer pessoa de qualquer religião. E o Papa quis passar essa mensagem, quis trazer a igreja de novo para esse lado, já que a gente teve antes dele um Papa muito reacionário, muito conservador, que estava ali mais para fechar a igreja, e outros papas também no passado. E ele não, ele era esse Papa realmente do acolhimento, né? Essa é a mensagem que ele passa. E aí a gente vê esse momento lindo dele acolhendo um garoto e passando essa imagem, né, tão reconfortante de alguém que está ali dando um ombro, dando um abraço, dando seu calor para acolher e sempre passando a mensagem da inclusão, porque a gente tem hoje uma extrema-direita que briga para excluir, é a exclusão, você sai, cortar direitos, é ir contra direitos adquiridos, é ir contra as cotas, é ir contra as minorias, e esse Papa quis passar exatamente uma mensagem de acolhimento, até porque é uma mensagem política hoje em dia, essa mensagem Total.
Tanto que é a cidade do Vaticano, né? Assim, tem uma prefeitura, enfim, a gente está falando também de uma organização política ali, apesar de fazer parte da igreja. Olha lá dizendo que, Guga, você já é papa aqui no Vaticânhamo. Olha o povo, olha esse povo criativo. Pô, essa foi boa. Cigarro de maconha. Camarada Vitor, se até Jesus era judeu, por que o Guga não pode ser um papa? Aí, ó. Tá vendo? Tudo Tá vendo? começou assim. Não é? Pois é, Se o Guga virasse papa, seria uma semana de fumacê. É, Renan, concordo com você. Não ia sobrar pra ninguém. Vamos dar uma olhadinha agora num vídeo que voltou a circular na rede, quando um fiel pede para o Papa realizar e rezar pelo Brasil. Vamos ver. Santo Padre, prega per noi brasiliani. Questo tempo Voi non avete salvezza, Vocês não têm salvação. Você adorava Niente pregar. preghiera. Ele é muito bom. Muito Ele é muito bom, bom. né? Sempre muito divertido, assim. Então, traz uma sensação de proximidade, né? Ele conecta as pessoas, né? Claro. A Muito santidade do Papa, porque, enfim, sempre foi visto como alguém muito distante. E o Papa reconectou as pessoas, né? E pessoas diferentes, pessoas que não eram olhadas pela igreja, né? Então, ele foi a mais de 40 países nesse tempo dele de papado. Ele rodou, conversou com conservadores, com autoridades, enfim, com religiões diferentes, teve sempre uma conversa muito ampla e aberta, né? Então, assim, de novo, quando a gente fala em acolhimento, a gente fala em diálogo, é sobre isso, né? Religiões não são rivais, assim como, né, os políticos não são adversários, né? São pensamentos diferentes. Agora, se o propósito final é o Brasil, se o propósito final é o amor e a fraternidade, é isso que importa, né, Guga? Nada mais além disso. Que maravilha, né? A gente ter essa influência de uma pessoa que tem a noção do quanto é importante passar essa mensagem hoje, né, do acolhimento, da inclusão, que é a mensagem original da igreja. E aí, além disso, era extremamente carismático. Era alguém muito engraçado. Era uma pessoa que adorava fazer piadas, contar histórias. Então, é uma pessoa que era muito agradável, né? Porque, além de acolher, ele tinha carisma, ele tinha senso de humor, e claro que alguém assim acaba aproximando ainda mais as pessoas. Você se sente ainda mais pertencente e próximo quando tem carisma, quando tem senso de humor. Então, além de ser uma pessoa maravilhosa, era extremamente engraçado, como a gente viu há pouco. Tem um outro momento, não sei se a gente vai passar, se eu estou dando spoiler, que ele disse que no Brasil tem ladrão. Vocês são ladrões. Vocês roubaram o meu coração. Aí ele completa. A gente tem esse vídeo, Letícia? E eu não estou sabendo, é isso? Esse vídeo também. Cadê? Então, assim, o Papa, Esse não tem, tá. ele é um brincalhão. Ele é um cara que, enfim, fazia piadas e estava sempre ali, portanto, se aproximando ainda mais das pessoas pelo carisma dele. Agora, Guga, me fala uma coisa. Vai ter o funeral do Papa, né? E as autoridades estarão presentes no mesmo espaço. Você tem notícias de quem vai comparecer? O presidente Lula disse que vai. Talvez o Putin também, talvez o Trump. Imagina esse povo todo na mesma sala. Como é que vai ser com esse tarifaço rolando aí pra lá e pra cá? Hã? O Milei vai. O Milei que chamava o Papa de, abre aspas, imbecil. Falava que era um período, abre aspas, maligno. Vai aparecer, o tempo né? do Papa Francisco. Esse sujeito é um maluco. Vai aparecer, o Bolsonaro está se despedindo do Papa. Claro, o Bolsonaro ele é muito Bolsonaro. O Bolsonaro, ele faz uma mensagem falando da figura do Papa. Ele não cita o nome do Papa, ele não especifica o Papa, ele fala de maneira geral. A partida de um Papa, a figura de um Papa, porque ele quer agradar aos católicos brasileiros, que ainda são maioria, ainda é a maioria, e ele, claro, não quer desagradar aos bozoloides que odeiam o Papa. E são muitos bozoloides que perseguiram e perseguem o Papa, então ele não pode ser muito agradável também. Mas até o Bolsonaro é oportunista nesse momento, Milei, Trump, tudo
tudo um Todo bando de mundo. louco. Incitou o ódio contra o Papa, agora posando de bonzinho. É isso. Agora a questão que repercute é o conclave, gente, que é a reunião dos cardeais da Igreja Católica que vai eleger o novo pontífice. E de carona com o fato da vida real, a gente lembra do filme, né, o Conclave, que foi vencedor do Oscar de melhor roteiro adaptado, que mostra os bastidores da escolha de um novo Papa. Inclusive, depois da morte do Papa Francisco, foi o conteúdo mais assistido no Brasil, isso no Prime Video, e o segundo mais visto em todo o mundo. E é bacana esse filme, Guga, porque mostra as tretinhas ali, né? Assim, a gente falou que realmente ali a gente está falando de uma disputa política, de verdade ela é, não só entre conservadores e progressistas, mas, cara, tem gente que... faz um trambiquinho ali, tem gente que aparece de fora, tem outsider, Guga. Apareceu um candidato do além. Será que é Guga Noblat, ser humano, na vida real? O conclave teve. Tem um agora. Teve um agora já. Já apareceu um agora querendo entrar no conclave, que é um cardeal que foi demitido pelo Papa Francisco e deixou, portanto, de ser cardeal, não pode votar, e apareceu... Deixa eu ver se eu acho o nome dele. Apareceu ontem querendo já ter o direito a voto que ele não tem mais. Já tem outsider, Guga. Expulso pelo Papa Francisco. Deixa eu ver se eu acho o nome desse cara, mas eu li essa matéria. Mas já apareceu? É isso aí, que ele é Giovanni italiano, né? É esse que o Vitão já tá achando. Então, assim, já tá rolando, já é o conclave, já é o filme, porque é aquilo. Inclusive tem cardeal, não sei se neste momento, mas na história, o Vaticano cai de cardeal ligado à máfia. Então, até a máfia, de certa maneira, pode influenciar na escolha. Isso tem todo tipo de cardeal. É óbvio que tem gente que é metida com política, é óbvio que tem gente que é metida até com coisas erradas neste meio. Então, vai ser estilo filme Conclave. No Conclave conta isso, inclusive. Assistam o filme, tô dando já muito spoiler, é um filmaço. Muito bom. Ronaldo dizendo, até eu que sou ateu adorava o Papa. É isso, né? É a mensagem de amor, assim, né? Ateu não acredita em Deus e tal, mas não precisa necessariamente personificar, né? Em alguém ou numa energia ou em alguma coisa. São as atitudes que nos movem, né, Ronaldo? Acho que você está trazendo essa reflexão exatamente sobre isso. Guga Francisco, meu Papa. Ih, pegou, hein? Pegou. O Thiago dando um spoiler aqui, um spoilerzinho, na verdade, dizendo que a final do conclave do filme é surpreendente, vale assistir, vale mesmo. Sirlene dizendo... Papa revolucionário e sem medo, e é bem legal. O Conclave, o filme, está disponível para você assistir e entender um pouco mais essas tretinhas que também acontecem por lá, gente. Não tem santo, não. Não tem santo, não. Agora, com muito bom humor aqui no Brasil, os internautas também reagiram ao Conclave. Vamos dar uma olhadinha agora, que os brasileiros também adoram, né? Vocês vão votar em quem? Tô fechado com o cardeal Luiz Antônio Tagle. Muito bom, olha só. Ultimamente eu tô tão santa que é arriscado eu poder votar no conclave. Muito santa, mas muito santa. O Luiz Antônio Tagle, Hobbs, é o filipino que pode se tornar o primeiro Papa asiático. E ele é o mais pra frente. Entre os mais progressistas que concorrem e que com chances seria exatamente o Antônio Tagle, o Luiz Antônio Tagle, que é, como eu disse, um filipino. Agora, há uma chance grande também de um italiano, né? Temos 2 italianos no páreo, o Zuppi e o Pietro. Então temos ali 2 italianos, tem um estadunidense, filipino, tem o de Gana, o arcebispo de Gana também. Que é bem reacionário. O de Gana é o mais reacionário. É verdade. É o mais reacionário. Porque tem um outro, de um outro país africano, que não está aí, eu não me lembro. Do Congo. Enfim, ele tem um pezinho em cada lado. No lado do costume ele é conservador, mas ele tem um lado de lutar por justiça social que é bem parecido com o do Papa Francisco também. Pois é, devia ser
básico, né? Lutar por justiça social deveria ser básico para todos. Não é nenhum quesito, mas tudo bem, vamos levar. Agora, provavelmente, não sei, mas tendo a achar que é um europeu, não sei, tô lendo bastante coisa aqui sobre o conclave, muita gente falando que deveria voltar ali para a Europa, mas tem esse tailandês, como você falou. Mas aí seria, de fato, um golaço, né? Filipino. O filipino, desculpas. Filipino. Seria maravilhoso. Até porque Filipinas é onde hoje mais cresce a Igreja Católica. O país que mais está se tornando católico no mundo, que mais tem a população quase toda hoje convertida ao catolicismo, exatamente Filipinas. Então, por conta da força da religião católica lá, faz sentido. E aí, é claro, que a gente está na torcida por ele ser alguém que é parecido com o Papa Francisco, que a gente precisa. A gente tem Trump eleito, a gente tem Milei eleito, a gente tem uma extrema-direita negacionista, a extrema-direita da exclusão, que precisa ter um contraponto. E alguém, com o poder que tem, sendo Papa, com uma visão progressista, é muito importante para fazer esse contraponto. E olha, teve gente comparando a votação do conclave com o BBB. Roda aí. Achei que fosse VT. Boa noite, padres. Boa noite, Vaticano. Bom, meu voto hoje vai ser no Frei Zezinho, da Finlândia. Por uma questão de afinidade mesmo. A gente não tem se aproximado tanto aqui nesse conclave. Ele não costuma jantar na minha mesa. Ah, não é assim que vota? Caramba, posso falar? Não sabia? Não, Frei. Não, Frei. O problema é que a gente tá aqui faz 7 dias já. Os caras não aceitam uma sugestão. Vou decidir no Jockey Pô, né? Que seria bom pra todo mundo. Não. No palitinho, então. Também não. Então, 5 minutos no soco sem perder a amizade. Muito menos. Aí, realmente, fica difícil ajudar os caras, né? Muito bom, cara. Muito bom. Não tô copiando. Não tô olhando nada. Não tô copiando. O que é? Que isso? Opa, senhores. Desculpa interromper o papo de vocês. Queria apresentar um projeto meu. Coisa simples, né? Não é pirâmide. É o conclave aqui, ó. Mas, senhores, já vem com responsabilidade, hein? Não é Ilse Scamparini ali no telhado? Tudo bom? Ó, tamo votando, hein? Ó, trabalhando. Já sai. O cardeal Gleison da Dinamarca. Parece ser bom. Quais são as propostas dele? O que ele tá... ele não gosta de gay. Tá, mais conservador, né? Eu já tentei votar, eu combinei agora há pouco. Eu tinha que me falhou a memória, você me desculpa, tá? Mas, ó, boa sorte pra vocês. Tudo de bom. Fui. Hasta la vista, baby. Chance, meu. Ó, prefiro enfiar um abacaxi no meu... Opa! Nossa. Não pode. Não vai logo, né? Não avança. Tanta gente pra votar que... Senhor. Senhorzinho? Senhorzinho? Oi? Gente, como é que faz? Agora que eu acho que foi embora aqui do lado. É isso aí, cara. Agora vamos seguir nessa toada, porque teve gente que colocou o padre Júlio Lancelotti na disputa. Até o padre entrou. Vamos ver aí, ó. Para quem você vota. Textão não define papado. Foco total no site do Vaticano. O único sucessor possível do Papa Francisco é o padre Júlio Lancelotti. Vote pelo voto único e também pelo voto do conclave. O Natan tá quase pedindo uma direta já ali, né? Padre Júlio Lancelotti entrou. Olha lá, ó. Votações abertas. Quem você quer que vença o papado? Oi? Frei Gilson é aquele da direita, vocês lembram, né? Que a direita adotou porque fez uma live que deu 1 milhão de pessoas e depois a galera viu que ele tinha um papinho meio reaço. Esse é o Frei Gilson. Tinha gente cobrando ontem o Frei Gilson. Pelo menos até o início da tarde ontem ele não tinha feito nenhuma live ou nenhum comunicado sobre
a morte do Papa, então ontem já tava a galera do Twitter pegando no pé de Frei Gilson. Não sei se hoje, vou até tentar achar aqui as redes sociais dele, porque Frei Gilson é antena, se ele falou alguma coisa. Mas, enfim, o padre Lancelotti, a gente sabe, esse sim representa os valores do Papa Francisco. Esse não é alguém que só está ali para fazer mídia. Então, é alguém que luta pela inclusão, que luta por aqueles que estão à margem da sociedade e à margem do Estado, os marginalizados, os que não têm atenção de ninguém. Esses, os que mais sofrem, os mais injustiçados, esses são os que o Lancelotti e o Papa Francisco mais abraçavam e abraçam, no caso do isso. E tem ali o Padre Fábio também na disputa, olha lá. Um pouco mais popstar, né? Gosta um pouquinho mais de um holofote ali, um padre celebrity, mas eu tô... Mas esse lamentou a morte. Esse falou, o padre Fábio ontem falou do Papa, né? Ao contrário do Frei Gilson. Que só quer lacrar, né? E ó, a gente mostrou, né, no vídeo, a Ilse Scamparini. Ela foi citada ali no vídeo. E claro, gente, ela é referência quando o assunto é cobertura do Vaticano. A repórter já noticiou, olha isso, a morte de 4 papas e vai para o seu 3º conclave. Ilse, meu amor, isso que é história, hein? São 25 anos como correspondente da Globo na Itália. E aí a sua marca registrada, a gente sabe qual é, né? A entrada dela ao vivo, com aqueles óculos divinos e maravilhosos, uma armação mais italiana que a outra. E ela aparece linda e pomposa sempre ali, ó, nesse visual que a gente está vendo aí. Um Vaticano ao fundo, ela num telhado, repercutindo tudo o que acontece na Itália. E aí é lógico que as redes sociais caem em cima. Obviamente, quando aparece Ilse, os twitters também vêm junto. Vamos ver esse aqui, ó. William Bonner dizendo: Ilse, boa noite. Onde você está exatamente? E a Ilse? Num telhado. Digo, no telhado da minha casa, né? Ainda digo mais. Tem mais meme da Ilse aí? Pra gente mostrar? Acho que eu vou tirar o óculos pra poder enxergar melhor. Senão vai ficar com tontura. Pera um pouco, galera. Tô subindo. Pera aí. Ai, meu Deus, Ilse Scamparini subindo em algum telhado em Roma pra ficar acampada até elegerem um novo Papa. Gente, desculpa, a leitura é muito pequena aqui. Elegido novo Papa é sacanagem. Olha, fazendo justiça ao Frei Gilson, ele falou sim, tá? Falou? Então, ele lamentou a morte disse que ele deixou inúmeros ensinamentos de amor de Cristo. Olha esse post. Então, Frei Gilson, que bom, se você se pronunciou. Boa. Olha esse post, cara. Ilse Scamparini já deve estar, tal qual o Homem-Aranha, trepada nos telhados de Roma, pronta para brilhar nos próximos dias. É isso, gente. E ó, já foi mostrado até nos bastidores, os bastidores, né, dessa vida de correspondente da Ilse, inclusive no Fantástico. Isso foi em 2023. E aí a Sabrina Sato foi lá, visitou o imóvel da Ilse, entrevistou ela, que respondeu que ainda dá festas e comemorou já 3 vezes o carnaval ali na coberturinha da Ilse. Olha lá o camarote da Ilse, Guga. E ela com a Sabrina, que está vendo a foto aí. Agora, os óculos italianos impagáveis, né? Olha, a Itália é um lugar maravilhoso, né? Vamos ser sinceros que se tem um lugar que é divertido, que você também se identifica, né, com as pessoas, com a cultura do lugar. O brasileiro não é tão diferente de italiano, é a Itália. E é maravilhoso a comida, os locais para que você pode, enfim, conhecer, né? A Itália está envolta em arte, em cultura, é muito interessante e é muito divertido também, tem muita coisa para se divertir, enfim. Francamente. Eu moraria na Itália. Seria um dos países que, se eu tivesse essa chance de ficar ali, ó, só com o Vaticano de fundo, fazendo uma cobertura ali direto da Itália, eu faria. Moraria facilmente também na Itália. Não sei se com Giorgia Meloni, mas moraria tranquilamente. Né? Neste momento não é o ideal. Não é o exatamente. Ideal. Deixa
toquinho pra lá. Tempos né? veritatis na Itália, tempos veritatis. Nossa senhora, comeria muito, beberia muito, me divertiria muito. Porque as pessoas falam alto, é muito nossa casa, a gente se sente muito à vontade ali, é muito gostoso. Além de ter umas massas maravilhosas e incríveis. Pois é, mas este talvez não seja o melhor momento, nem para ir para a Itália e nem para os Estados Unidos. Vamos deixar passar, né, esses extremistas, depois a gente volta a dar um rolê por lá. Não é melhor? Melhor, né? E, gente, a morte do Papa também repercutiu, claro, entre os bolsonaristas. Segura essa. A vereadora Mariana Lescano, do Progressistas de Porto Alegre, fez ataques ao Papa Francisco após a sua morte. Mariana disse em seu post o seguinte: olha isso, gente. Não é coincidência sua morte no dia seguinte à Páscoa. Há uma limpeza espiritual acontecendo. Fecha aspas, disse a vereadora Mariana Lescano. É um completo idiota. Que absurdo. Vai descer de tobogã pro inferno. Essa já garantiu um lugar do lado do capeta. Mariana. Aliás, eu falei Jordana, sabe por quê? Quem está aqui hoje no chat? Jordana Lima. Jordana, nossa rolezeira que nunca mais tinha aparecido ao vivo, porque não conseguia mais ver ao vivo, só via reprise. Agora ela está aqui hoje conosco, Jordana. Tem uma galera grande aqui hoje, o Vitor Thiago, Sirlene Suti, Denise Oliveira, rolezeiros, sempre rolezando aqui no chat. Eu adoro ver esse chat animado, como está hoje. Continuem tocando o terror e no final teremos qual é a música com Berrante. É isso aí. E você já mora nesse telhado, gente. Olha aí, a Kelly trazendo. Mozart. Já levar o sleeping lá pro telhado, só ficar de olho no fumacê que não sai, né? Ao relento. O que foi? Gente, vocês viram o meme que soltaram? Cruel isso aí. Esse eu já tinha visto, pô. Esse é velho, pô. Você não tinha visto? Reparado. Eu não tinha visto. Esse é muito bom. Cara. Olha só, outro bolsonarista que fez piada com o Papa foi o deputado Gustavo Gayer, gente, do PL. Olha que mau gosto, cara. Moraes deu 24 horas para ser nomeado o próximo Papa, com o rosto do ministro Alexandre de Moraes vestido de Papa. Cara, esse cara, juro, não cansa, né? É um poço sem fim de atrocidades e, cara... não consigo nem achar um adjetivo. Mentiroso. Esse Gustavo Gayer é um cascateiro. Se tem alguém que mente, que espalha ódio, que não tem a menor credibilidade, é o Gayer, que inclusive estava espalhando que o Felipe Martins seria preso aqui em Brasília, lá no STF. Quem acompanhou a cobertura do MCL ontem viu a gente desmascarando aquela cascata de que o Felipe Martins seria preso se comparecesse ao julgamento dele. Era uma interpretação mentirosa que estava sendo espalhada por quem? Pelo Gayer. Esse mesmo Gayer foi um dos que mais espalharam a mentira do Felipe Martins preso junto, vou dar nome logo, junto com a Revista Oeste. Revista Oeste, que fez 200 matérias, entrevistas e comentários dizendo que o Felipe Martins seria preso. Aquela Revista Oeste, outro lugar que só jorra cascata, só jorra mentira. Aí a Revista Oeste junto com o Gayer espalharam uma mentira que ontem o ICL desmascarou. É o fundo do poço, cara. Pelo amor de Deus. Olha só, quem também foi criticado, porque o Gayer foi criticado com esse post, tá? O outro que foi é o Ciro Nogueira, o ex-ministro de Bolsonaro. Ele usou o Twitter para fazer uma piada crítica ao governo Lula. Olha isso. Habemos déficit, habemos fome, habemos violência. Que Deus ilumine o Brasil. Ciro Nogueira, francamente, esse post. Guga, habemos déficit. Olha, juro, são eles os cristãos, os religiosos. Enfim, fica estranho, não tá combinando muito com o discurso, né? Se tem alguém que se transformou, e se transformou muito ruim, né? Para uma pessoa muito ruim. Não que ele fosse grande coisa, mas que piorou muito por se aproximar de maneira oportunista ao Jair Bolsonaro, foi o Ciro Nogueira. O Ciro Nogueira era alguém que chamava o Bolsonaro de fascista. Ele literalmente chamava o Bolsonaro de fascista. E logo depois de dizer que Bolsonaro não dá,
entre aspas, palavras dele, Bolsonaro não, Bolsonaro é um fascista. Depois de dizer isso, ele virou o chefe da Casa Civil. Ele virou, na época do Bolsonaro, o presidente do Brasil. Tinha aquela piada, Bolsonaro era a rainha da Inglaterra, né? E quem mandava era o chefe da Casa Civil, alguém que não era ligado ao Bolsonaro. Você só coloca na Casa Civil o seu braço direito. Isso é de praxe na política. Bolsonaro colocou Ciro Nogueira porque estava com medo que fosse aberto processo de impeachment pelo Centrão. Aí ele se rende ao Centrão, dá a Casa Civil ao Ciro e para de atacar o Centrão, porque o golpe, a princípio, era por conta do Legislativo, que ele não tinha apoio. Ele usava o Centrão para começar aquele papo do artigo 142 para dar golpe. Depois ele se associa ao Centrão e passa a atacar o Xandão e o STF, e o golpe mira a justiça. Mas, até ele entregar para o Ciro Nogueira, o Centrão, o alvo eram os deputados. E aí esse sujeito faz parte desse acordo, passa a mandar no Brasil, e aí vira um aliado daquele que ele chamava de fascista. E agora ainda faz um discursinho anti-papa, fazendo piada com o papa, se aproximando ainda mais da extrema-direita, porque é um oportunista. Esses bozoloides, como diz CP, nosso querido Chico Pinheiro. Socorro! A Lucimar emendou aqui, ó, Ciro Nojeira. Maria Lucinete perguntando se eu tô solteira. Não tô não, meu amor, não tô solteira não. Eneida, Guga, olhe pra frente, dê atenção, chega de celular, queremos seu retorno. A Roberta. Eneida? Eneida? Te amo, Eneida. Aqui, Eneida, um beijo para Eneida, um beijo para Ronaldo Gabina, para Helena, para o Mistiguete, para Andréia do Vale. Andréia do Vale tá todo dia aqui, para Ana Crispim. Toquem o terror aí no chat. Vamos nessa, porque chegou a hora da macetada de notícias. Roda a vinheta. Ó, segura essa. Na última sexta-feira, o Digão, vocalista da banda Raimundos, expulsou um fã de um show que acontecia em Fortaleza. Vamos ver. Olha lá. Tirou um fã do show. A gente não tinha entendido muito bem o que tinha acontecido ali, né? Ó. Mandou embora, eu pago pra você. Tchau. Mandou o cara embora do show. Eu respeito vocês. Agora me respeita também. Pediu respeito, me respeita. Olha lá. Expulsou. Olha lá. Carinhosamente expulso do show. Foi isso, né? E aí, em vídeo nas redes sociais, o Digão se pronunciou e negou que o desentendimento tenha ocorrido por conta de política. E olha só, o homem expulso foi Fábio Mendes, de 35 anos, que enviou um vídeo com exclusividade aqui para o rolê, explicando o que verdadeiramente aconteceu. Vamos dar uma olhadinha. No show em si, aconteceu o fato de que a gente estava lá se divertindo, curtindo o show, inclusive, com bandas maravilhosas aqui da cidade, fazendo um cover de Titãs, e foi muito bom. Aconteceu que ele começou a falar um pouco sobre Brasília, corrupção, que não gostava, do que gostava, não gostava, até aí tudo bem. Ninguém tirou o tom de voz dele, ninguém interrompeu a fala dele. O pessoal apenas gritou quando ele terminou, sem anistia, sem anistia, sem anistia. Eu não sei se isso deixou ele um pouco desconfortável, incomodado, mas ele não parava de olhar a toda distância ali para onde a gente estava. Foi quando ele desceu para bater boca com o pessoal e eu simplesmente cheguei para ele e falei, cara, aqui é o Nordeste, a gente curte rock assim. No Nordeste é assim. No Nordeste é sem anistia. Aqui não tem anistia. Então ele volta pro palco, antes de subir no palco, olha pra mim, dá cotoco e sobe. No que ele sobe, ele aponta ele na minha direção e fala, se você não tá satisfeito, vai-se embora, pega seu dinheiro. Não sei se é uma forma de jogar a casa contra mim, porque a casa já tem um histórico desse tipo de público em si.
Mas eu nunca tive problema nenhum até então com a casa, nunca fui expulso de lugar nenhum. Eu com a minha esposa, às vezes a gente viaja pelo Brasil todo e para ver bandas, conhecidas, desconhecidas, e nunca fomos tratados mal e também nunca desrespeitamos nenhum artista e nem local, muito menos de fora. Então, o segurança de forma truculenta, me agarra de forma violenta, vai por trás, empurra, e eu também digo, não, ok, mas por que eu vou sair? O que foi que eu fiz? Então, não tem conversa, me botam pra fora. Eu acho que o rock, ele é a voz da resistência. Se você que se diz ser roqueiro e não é a favor da luta de classe, Que aula! Não luta contra opressões, então você está num ambiente errado. Porque... Francamente. Guga, que aula! Que aula, cara! Quer dizer, você não pode se manifestar num show, e aí começa, né? Expulsa daqui, expulsa dali, a gente lembra do show do Ira também, que expulsou. Enfim, tudo isso indo pro entretenimento, você não consegue mais se manifestar, você não consegue curtir o show, você é expulso carinhosamente, você tem show cancelado em determinados lugares. Cara, vivemos tempos difíceis pro entretenimento, né? Digão é um reaça. Digão, assuma que você é um reaça, já que você quis optar por se transformar e por envelhecer de maneira tão ruim, envelheceu mal, Digão. Eu falo isso porque eu conheço o Digão pessoalmente, a gente se fala de vez em quando, inclusive um dia desse ele estava tentando fazer piada porque estava a direita me batendo, ele estava junto querendo me zoar, apesar da gente se conhecer, e é isso, ele é um reaça. Ele é hoje um sujeito associado, sim, ao bolsonarismo, aos bolsoloides. E ele mentiu quando deu a versão dele dizendo que não expulsou por conotação política. Ele mentiu e eu acreditei na mentira dele, tanto que eu não tinha até agora, até este momento falado sobre isso, e não tinha repercutido o vídeo, que a partir de agora eu vou começar a repercutir, do Digão expulsando esse sujeito que eu achei muito truculento no momento, mas aí eu ouvi o Digão falando que não tem nada a ver com política. O garoto estava me dando o dedo, me xingando e sendo desrespeitoso. E não é verdade. Não teve isso. Dá pra ver pela versão desse rapaz que foi expulso que ele tá contando sim a verdade. Não xingou ninguém. Aconteceu, foi um problema político. O Digão não gostou de ouvir o Sem Anistia, depois de fazer comentários tentando atacar o governo Lula, e foi sim por questão política que o Digão se comportou como um reacionário fascista se comporta, mandando expulsar e tentando colocar um monte de gente contra o sujeito, como se o sujeito fosse o vilão que ele não era. Então mentiu, arregou, porque expulsou, Digão só expulsou porque ele é de esquerda, e você hoje está cada vez mais radicalizado. E como pegou mal a expulsão, ficou com medo da repercussão política, arregou, fingiu que não foi por isso, mas agora a gente tem certeza que foi. Então se assuma como o tio França, o tio velho que você virou. Que pena. Eu adorava o Raimundos, era a banda que eu mais curtia quando eu era adolescente, eu ia em todos os shows. Raimundos era legal, com o Rodolfo. Quando era com o Rodolfo, lembra? Tem, e é um forró rock. Une o hardcore. É um hardcore unido com forró. Tem um pouco de pegada do Nordeste. E a influência do Rodolfo, do vocalista, é toda do Nordeste. A família dele é de João Pessoa. Então, alguém que deveria entender ainda mais que, estando ali no Nordeste, não poderia, de maneira nenhuma, se comportar como se comportou, era o Digão, que atacou a todo mundo, não atacou só aquele sujeito, atacou inclusive aos nordestinos e aos progressistas, fazendo com que esse garoto fosse expulso da casa de show. Que vergonha o que você fez, Digão. O pessoal do chat aqui se manifestando. Tem gente que ainda gosta do Digão e dos Raimundos? Tem, Raiane, tem. Tem sim, principalmente a gente da velha guarda, né? Que curtia aquelas baladas antigamente, mas, enfim, quando tem show a gente vai. A gente, digo... Quem vai? Eu não vou mais. Já fui bastante, tá bom? Ainda bem que não fui nesse show. Ia ser expulsa também. A Rosane dizendo. Jordana dizendo, aqui é Ceará, meu amigo. Guga, além de lindo, é inteligente. Olha só, Elma Maria mandou essa pra você. O Gabriel dizendo, Digão, seu ridículo. Hã?
Amo Elma. Elma Maria tá sempre aqui também, cara. A Elma Maria e o César Augusto, essa galera, a Juliana Duarte, é tudo rolezeiro raiz, a cidadã do mal. Essa galera tá todo dia aqui e a gente tem que realmente valorizar os rolezeiros que estão aqui todo dia. Amo todos vocês. Elma Maria, te amo. Boa, boa, boa. Deixa eu trazer uma próxima, porque o técnico Tite decidiu pausar a sua carreira para cuidar da sua saúde mental. Gente, o treinador de 66 anos estava livre no mercado, né, desde a saída do Flamengo no final de agosto do ano passado. E aí o técnico estava em negociação com o Corinthians, né, clube que foi multicampeão, já teve 3 passagens, ele já passou 3 vezes por lá. E ele era esperado no clube ontem, mas seu filho anunciou em nota a pausa na carreira. A gente tem o print aí, ó. O técnico Tite anunciou uma pausa na carreira por tempo indeterminado para cuidar da sua saúde mental e física. E aí, abre aspas, entendi que existem momentos em que é preciso compreender que, como ser humano, posso ser vulnerável e admitir isso, certamente, irá me tornar mais forte. Muito bom esse post do Tite. Agora, segundo o jornal O Globo, Tite teve uma crise de ansiedade durante a madrugada e por isso não se sentia apto a comandar o timão. Agora, essa questão da saúde mental, Guga, é algo que a gente precisa falar mais, né? Porque ela está muito associada à vulnerabilidade. Gente, vulnerabilidade. Inelegibilidade sai, vulnerabilidade não sai não. Mas tudo bem, vamos nessa. Mas é um assunto que a gente precisa falar mais, porque não só de atletas, não só de pessoas envolvidas com esporte, mas, por exemplo, no surf, a gente tem muita gente que decidiu dar um tempo das competições. A gente tem a brasileira, Tatiana Webston Webb, a gente teve o Felipe Toledo, que também parou por um tempo, Simone Biles, Rebeca Andrade, né, Tite, são tantas pessoas que, Simone voltou mais forte, voltam mais fortes, e assim, cuidar da sua saúde é o melhor bem, é o maior bem de qualquer atleta. Não tem como competir se o mental não está no lugar, não está funcionando. A força vem do corpo, mas vem muito daqui, ó. Não é isso? Impossível, né? Imagina a pressão que o Tite não passa. A pressão de ser um técnico de futebol é imensa. Ele foi da seleção. E a galera, inclusive, foi um pouco injusta com ele, né? Porque o período de Tite na seleção, o Brasil praticamente não perdeu nenhum jogo. A gente foi eliminado da Copa nos pênaltis. E mesmo assim, ele não ganhou o reconhecimento que merecia. Agora a gente está até com saudade do Tite, vendo como está sendo ruim sem ele. Estamos torcendo para chegar um técnico gringo, para quem sabe mudar a mentalidade da galera, porque futebol e a vida, tudo é cabeça. E o Tite, claro, está precisando agora dar um tempo, dê o seu tempo, volte mais forte, é alguém muito importante para o futebol brasileiro, é um dos técnicos mais importantes do Brasil, é o Tite. Então, claro, na torcida pela recuperação de qualquer pessoa que esteja passando por problemas psicológicos, de depressão, a gente sempre quer o melhor de todos e em especial agora do Tite, que está passando por isso. É isso, é uma pausa necessária e assim, tomara que mais pessoas falem sobre isso, tornem pública a sua questão mental, porque isso acaba estimulando também as outras pessoas a pararem, né? Essa questão da vulnerabilidade, ela precisa ser tratada como algo que acontece comigo, com você, né? Enfim, estamos aí suscetíveis a esse tipo de questão e a gente precisa tratar. E para tratar, a gente tem que falar sobre isso, não tratar como uma questão, né, difícil ou, enfim, né? A pessoa não pode se sentir diminuída, menos importante por conta de saúde mental, né? Assim, não só física, mental. Faz parte do mundão que a gente vive, cheio de cobranças e afins, né, Guga? A gente tem que cuidar da gente. Se a gente não cuidar, ninguém cuida. Fica aí a dica, mas eu vou pedir pro Vitão rodar a vinhetinha pra gente ver o melhor que você não viu pra gente finalizar esse programa de hoje. Vai! E ó, como a gente não teve a Páscoa não teve rolê durante a Páscoa, na verdade, a gente trouxe alguns vídeos aí que viralizaram, tá?
As mães que tentaram fazer pegadinhas de coelho. Minha mãe fazia pegadinhas de coelho em casa para achar que o coelho foi lá deixar o ovo. Só que essas mães foram surpreendidas por crianças que têm mania de limpeza. Vamos ver aí, vai. Pai. Um coelho passou aqui no seu quarto. Pode limpar, pai. Pode limpar. Pode. Mentira. Pai. Gente, olha ali o chocolate que o coelho deixou. Não vou comer isso não. Quer isso não, mãe? Quer comer chocolate? Mentira, Quer limpar o Olha chão. só, o coelho veio aqui, passou. E olha o tanto de chocolate que o coelho deixou pra você. Olha o tanto de presente que o coelho deixou pra você. Garota indignada. Tá pé da vida. Só olha pra subir. Meu quarto tá sujo. É, não vou limpar não. Eu não vou limpar não, ela tá preocupada com Fiz isso. as pegadas do filhinho da Páscoa, mas esqueci que meu filho odeia sujeira. Olha o filho limpando todas as pegadinhas. Aí, ó, a mania de limpeza. Tá, tem essas crianças que nasceram assim já. Cara, Mania que de doideira. limpeza. Olha lá, tá nem aí pro ovo, nem aí pro chocolate. Eu quero é limpar o chão. Olha lá. Esse coelho veio aqui só pra fazer... Bagunça. O que você falou? Tá indignado. Que safado, veio aqui só pra fazer sujeira, né? Que safado, né? Ele não fala isso, né? Meu Deus. Ai, gente, essas Ele odeia o crianças, cara. Isso aqui é? Olha. É muito bom Não é isso. papel. Pé de coelho. É pé de coelho? Vai procurar lá então pra ver o que é. Vai então. Eu vou. Abre a porta lá pra ver o que é. Ai, meu Deus do céu. Ele já tá bem. É pé de coelho? Vai. É papel. Eu sei que Papai, é é pé de papel. coelho. Abre a porta lá. Ele não é. Ah, ele é um moleque esperto. Tá aqui. Pô, você acha que eu sou idiota? Isso é papel. Pô, Esse tirou. moleque é esperto. Olha lá, Papel olha, pé de solto coelho aí. lá. Tem que seguir a patinha, filho. Ele não tá entendendo. Não tá. E agora? Puseram papel no chão. Ah, ganhou um monte de Será que ovo, ele hein? deixou aí? Eu falei, bom, pelo menos valeu um ovo. Ó. Ovo? O que tem mais lá? Parece ter um monte. Vamos abrir aqui? Abre então. Vamos, mas tira o papel, por favor, aqui do chão antes. Deixa eu dar uma Por limpadinha gentileza. aqui antes. Deixa eu dar uma limpadinha antes. Pô, pegadinha de papel é triste, hein? Ô, Moleque do papai. papel, gente. Hã? Adorei. Você Minha sabe que mãe eu faço fazia isso em aqui, casa. né? A Lígia faz isso. Ela coloca pezinho de coelho. Ah, não faz mais, porque agora as crianças, claro, já sabem que não existe, que o ovo é a gente que paga. Descobriram esse ano. Mas até, sei lá, 3, 4 anos atrás, ela fazia, e era muito engraçada a reação das crianças também, quando eram bem pequenininhas. Elas caíam. Elas acabaram de chegar. Vocês acreditavam nos pezinhos de coelho da Páscoa, quando a gente colocava? Aí elas acabaram de chegar. as duas Sim, aqui. acreditava. Oi, amores. Tudo bom? E vamos lá pegar. Vamos lá Minhas atrás da skatistas. patinha do coelho. Minhas skatistas. Ah, que lindas. Elas se amam no skate. Eu as duas. sempre vejo as duas andando de skate. Muito bom, muito bom. Guga, vamos encerrando por aqui, mas antes eu quero trazer um recado, porque vem aí mais uma estreia do ICL que promete ser um marco para a recuperação da nossa memória histórica. Isso é muito importante, tá? A gente vai exibir Folha Corrida, que é uma série documental investigativa com direção do premiado Chaim Letevsky. E esse seriado mostra o apoio do Grupo Folha ao regime ditatorial e os aparatos da repressão. Ou seja, gente, a série revela o envolvimento do Grupo Folha com a ditadura militar e mostra também como o jornal cedeu carros, perseguiu jornalistas e colaborou, sim, com o aparato repressivo do regime. Essa é uma produção da Terra Firme Produtora, que conta com o apoio da Cinemateca Brasileira e é baseada em uma pesquisa do Ministério Público Federal em parceria com universidades públicas. Então, não perca a exibição gratuita do primeiro episódio de Folha Corrida no dia 27 de abril, que é um domingo agora, dia 27, tá? Às 8 horas da noite. Já são mais de 1000 pessoas inscritas
para curtir essa série junto com a gente. E ela é reveladora e ela é importante para a gente entender nosso passado. A gente sempre fala que é importante entender o nosso passado, até para a gente ter uma leitura diferenciada das manchetes que saem hoje em dia. Agora é o seguinte, para você garantir a sua vaga para curtir esse documentário, você precisa se inscrever. E qual é o link, Guga Noblar, para a inscrição? Mariana Martins, Maria Helena Schweitzer, que disse que vai me mandar um ovo de Páscoa se eu disser o aniversário das minhas filhas, 21 de setembro e 6 de outubro, espero que eu tenha acertado. Suelen Ferreira, entrem lá no nosso roleicl.com.br, roleicl.com.br. Eu vou dizer uma coisa, entre os jornalistas tá todo mundo aguardando para assistir no domingo esse documentário. Vai ser demais. Tá quente, eu tô falando sério, tá quente. Meu pai quer ver. O que eu conheço de jornalista de política que tá comentando, porque já chegou no ouvido de geral, óbvio, que tá sensacional. Então fiquem no aguardo. Eu tô ansioso para assistir. Entrem no roleicl.com.br, roleicl.com.br e assistam ao Folha Corrida neste domingo, ao vivaço, que vai valer a pena e eu estarei também lá. É isso aí, a exibição do primeiro episódio é exclusiva, eu digo exclusiva do ICL, e você não pode perder. É muito importante, de novo, que a gente entenda e passe a limpo esse passado e resolva também as questõezinhas atuais, que são resquícios desse passado mal resolvido. Então, assim, vamos ficar de olho e não percam, então, é neste domingo às 8 horas da noite. Tá bom? Obrigada pela sua audiência, que nos acompanhou ao vivo. Um beijo pra você que acompanha a nossa reprise às 4 da tarde. E pra terminar, agora qual é a música, então? Qual a música? Tema ditadura. Vai. O dia 27 de abril vai ser um dia histórico para o país. Um grupo de muitos pesquisadores passou mais de 2 anos entrevistando mais de 40 pessoas e analisando centenas e centenas de documentos para poder reescrever a história da relação entre o maior jornal do Brasil e o regime da ditadura. Essa pesquisa deu origem a uma série documental feita por um dos mais premiados diretores do Brasil, Chaim Litevski, chamado Folha Corrida. A relação entre a Folha de São Paulo e o regime da ditadura. Uma série documental que ninguém poderia exibir, a não ser um grupo como o ICL, que tem total independência e muita coragem. Rolê do ICL.